1 Samuel, capítulo 4, a partir do verso 16. Glória a Deus. E disse aquele homem a ele: Eu sou o primeiro da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que houve? Que sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou no pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima à parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamando o menino, acabou, dizendo: De Israel foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e seu marido. E disse: De Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Que não possa tomar nossos assentos. Está. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Pai. Sua palavra é maravilhosa. Jesus querido. Não por poder estar falando a sua palavra, mas por significado de já estar aqui dentro, para mim, um privilégio muito grande. E somente através de Cristo eu tive esse privilégio de estar aqui. Eu creio que cada um de nós também só estar aqui nessa noite, porque um dia alguém pagou um alto preço por nós. Nós estamos aqui nessa noite para adorar aquele que é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E neste momento que ele está falando dessa palavra, qual o Senhor tem colocado no meu coração. A princípio não vai ser uma palavra, quem sabe às vezes muito boa em nossos ouvidos, porque nem sempre a gente aceita uma palavra de conversão, nem sempre a gente se alegra quando vem uma palavra de correção para nós, né? Mas o que será um filho sem a correção do seu pai? Com certeza, ele se perde, ele não vai se tornar uma boa pessoa, ele vai ser um homem honrado na sociedade, uma mulher com valores. E a correção vem para nos mostrar o caminho a qual devemos seguir. A correção vem para nos orientar como nós devemos criar. E aqui a nossa palavra vem ser uma palavra de orientação para nós. Porque se nós observarmos esse texto, vamos ver que nós, a igreja do Senhor, nós estamos muito semelhantes com essa situação, com esse momento que essa nação está enfrentando. E começando essa história a partir do capítulo 1, vamos ver que a palavra vai começar narrando a história de uma família de Elcana com suas duas mulheres, Ana e Penina. Vamos ver também que o capítulo 1 vai falar do nascimento, a oração de Ana e também o nascimento de Samuel. No capítulo 2, vamos ver o canto de Ana, a adoração dela após ela ter encontrado o Senhor, alcançado a sua proteção do Senhor. Então, quando ela vai ao templo para entregar Samuel, o voto que ela tinha feito, ela vai para descumprir o seu voto. E aí então ela começa a adorar o Senhor em forma de canto e de oração, começa a expressar a gratidão diante do Senhor. E tem um versículo que me chama a atenção, porque eu me identifico com esse versículo, que está no versículo 8, onde ela fala que ela levanta, que o Senhor, ele chama o necessitado e aqueles que não valem nada, aqueles que estavam no mundo. Porque se nós olharmos para o meu tempo, por exemplo, eu morava na fazenda, quando falava no puro era algo que estava no puro, era algo que não servia para nada. Era algo que tinha sido descartado. Mas ele estava dessa forma. Mas alguém olhou para mim e falou: olha, ele está descartado, mas ele é reciclável. Ele ainda tem uma utilidade. Então hoje estou nessa noite, porque Deus olhou para mim,
aquele que estava lá na sala do pecado, no mundo puro, né, na história da sociedade. E hoje estou aqui diante do Senhor, diante do altar do Senhor. E também vamos dizer que o Senhor já começa então, né, a narrar os fatos ali da história da casa de Eli. Porque sabemos que Eli era juiz, ele era sacerdote, ele tinha uma importância muito grande, né, diante da sociedade, diante ali da lei do Senhor, porque ele era responsável por ensinar a palavra do Senhor, ele era responsável para transmitir o ensinamento do Senhor. E então o Senhor vai divertir ali porque os seus filhos, a Bíblia vai dizer que ele era filho de Belial e Finéias, dois sacerdotes que estavam no templo, era filho de Belial. E quando nós vemos essa palavra, vamos entender que Belial, a Bíblia se refere ao filho de Tiago, alguém que não conhece o Senhor, alguém que não tem o temor de Deus no seu coração. Mas ele estava ali, diante do templo, ele estava ali como sacerdote também, os seus filhos. E ali então ele não estava dando importância, não estava dando correção para aquele filho dele. Como eu falei anteriormente, já no início, a correção, o homem sem a correção ele se perde. O homem sem a correção, ele faz coisas erradas, né? Não tem o caminho certo, porque a nossa natureza é inclinada somente para o pecado, a nossa natureza é inclinada para coisas ruins dessa terra, que é a avareza, que é o orgulho, que é a soberba. Então o nosso coração ele é voltado para isso. Então ele deixou de corrigir os seus filhos, mesmo que toda a nação de Israel, aqueles anciãos, eu creio que os anciãos chegavam diante dele e falavam: Eli, você é o sacerdote, mas permita-me falar dos seus filhos estão fazendo algo que desagrada ao Senhor, seus filhos estão sendo rebeldes diante do Senhor. Mas ali ele colocou seus filhos acima de Deus, ele colocou seus filhos em primeiro lugar. Sabemos então, quando ele fez aquela atitude, Deus então o rejeitou. O Senhor então usa, ainda no capítulo 2, o Senhor levanta o profeta e vai de encontro a Eli, a casa de Eli, e fala: olha ali, eu teria jurado que a sua família, a sua descendência ia estar diante do templo, do meu sacerdote, perpetuamente, e estar continuamente na minha presença. Mas hoje eu quero falar uma palavra para você, que da sua casa todos morrerão na sua idade juvenil. Por que isso? Porque ele deixou de corrigir os seus filhos, porque ele deixou de fazer instrução para os seus filhos. Então quando eu vejo então, ao decorrer dessa palavra, do capítulo 2 já, vamos dizer que nós já temos também uma semelhança. A igreja atual tem uma semelhança muito grande, né, com essa passagem. Então quando ele vai chegar no capítulo 3, vamos dizer que Deus então levanta Samuel. Deus então vem falar com Samuel os sonhos e relata para Samuel novamente aquilo que o Senhor já teria falado, que iria se cumprir na casa de Eli. Então Samuel, quando ele tem aquela visão, no dia seguinte ele repassa aquela visão para o sacerdote Eli, porque ele fala: olha, conta o que o Senhor tem falado comigo, o que o Senhor tem falado com você, não me cobre nada. Interessante que ele já sabia, né, que seria a palavra de juízo, porque Deus já tinha falado com ele outrora, Deus já tinha avisado ele. Mas o que me chama a atenção dessa palavra, desse espaço de tempo, né, da repreensão que Deus usou o profeta para falar com Eli, entre, né, a visão de Samuel, o que eu acho interessante, ou seja, não interessante, mas quem sabe até uma tristeza, por que ele não se arrependeu? Porque então, quando o homem de Deus ia diante dele, falou: olha, a sua casa vai ser exterminada da face da terra, e se alguém que sobreviver, vai ser mendigo, vai mendigar diante do novo sacerdote que eu vou levantar. Então, por que diante dessa correção, diante dessa instrução que ele recebeu, diante dessa visão, quem sabe que os olhos dele podia estar fechados, mas neste momento ele deveria cair a ficha, neste momento ele deveria parar e olhar, falar: realmente, eu preciso de mudar, eu preciso novamente consertar o meu sacerdote, eu preciso novamente consertar meus ensinos, eu preciso novamente consertar a minha casa. Mas vamos dizer que ele não aconteceu isso na sua vida, não teve arrependimento, não teve, quem sabe, uma vontade de mudar de vida. Então Deus, mais uma vez, ele usa Samuel e fala: o mal está decretado, você e seus filhos vão morrer no mesmo dia. Então quando nós chegamos então no capítulo 4, vamos dizer que começa Israel indo para a batalha. E sabemos então que no período do juiz ali, do sacerdote ali,
ele era o 13º rei, o juiz, né, de Israel, e ali eles estavam no governo ali do seu juizado, eles estavam por cerca de 40 anos ali julgando Israel. Então, quando ele vai naquela batalha, a 19ª batalha, que o povo de Israel vai se enfrentar com a nação dos filisteus, vamos dizer então que ele vai para a batalha. O que me chama a atenção, primeiro ele vai para a batalha, e quando ele começa então a se guerrear, aqui no capítulo 4 vai falar que ele começa a perder a batalha. Alguns, né, soldados morrem, se não me engano está 4.000 homens, se não me engano, morreram naquele dia. Então ele retorna para o arraial, e ali então quando ele estava no arraial ele pensa: vamos trazer a arca da aliança para o nosso meio, vamos trazer a arca da aliança para a batalha. E eu me chamo a atenção, por que então que ele não levou a arca da aliança antes, né? Porque ele, na primeira batalha, ele foi no primeiro dia da batalha, por que ele já não colocou a arca diante, né, do exército? Por que ele já não colocou Deus em primeiro lugar? E aqui então, se nós analisarmos esse texto, nós pararmos para pensar e analisarmos essa situação, nossa vida, a igreja do Senhor na nossa terra, quantos de nós, né, está enfrentando batalhas e não estamos colocando o Senhor na frente, estamos querendo guerrear sozinhos, estamos querendo lutar com nossas próprias armas, com a nossa própria força. Aí quando nós então começamos a perder, nós passamos por um processo, né, que temos que pagar um preço, aí nós lembramos de Deus, aí nós voltamos, né, e lembramos de Deus. Mas naquele momento, aquela nação, né, nós entendemos que ele já não estava nem aí para a arca do Senhor, ele estava usando apenas a arca da aliança como amuleto, ele estava apenas usando a arca da aliança como alguém, no dia de hoje, deixa ali, né, a sua Bíblia, quem sabe até no estanque, na cabeceira da sua cama, aberta no Salmo 91. Mas eu quero falar que isso não vai adiantar de nada, assim como não adiantou para aquela nação, assim como não adiantou para aquelas ilhas que estavam ali com a arca da aliança ali presente, porque vamos entender que ele estava somente ali com a arca da aliança como amuleto. Olha, Deus estava aqui, realmente Deus estava, mas ele já não estava mais adorando o Deus que estava na arca, ele estava, quem sabe, ele poderia até adorar a arca, ele poderia estar adorando, né, aquela arca, mas ele não estava adorando, o seu coração colocado naquilo que estava dentro da arca, que estava ali, as tábuas dos 10 mandamentos, estava ali a vara de Arão, e também a vasilha de maná, que representa, né, o sacerdote, chamado de sacerdote para Arão. Quando estava ali diante do Senhor, quando se levantaram os rebeldes diante dele, falaram: olha, Arão foi escolhido pelo homem, Arão não foi escolhido por Deus, então Deus usou Moisés e esse os homens ali, e cada um colocasse sua vara diante da tenda da congregação. E sabemos então que a vara de Arão foi a que floresceu e deu fruto, porque foi escolhido pelo Senhor. Então aquela vara estava dentro, né, da arca da aliança. E também aquele maná que sustentou o povo no caminho do deserto, estava ali também dentro da arca da aliança, representando a provisão do Senhor, representando o socorro do nosso Deus. Porque quando aquele povo estava no caminho do deserto, quando eles clamavam, né, por alimento, quando eles pensavam que ia crescer porque não tinha mais alimento, Deus proveu com maná. Então representa a provisão do nosso Deus. Mas então quando aquele povo estava diante dessa situação, ele manda chamar a arca. E que me chama a atenção, quando a arca chega, a Bíblia vai dizer que eles começam a gritar, eles começam a fazer um alvoroço tão grande que a terra não se estremeceu. Então a nação dos filisteus começa a falar: olha, o que será de nós? Né? Esse Deus tão poderoso, esse Deus que abriu uma vermelha, que fez prodígios, maravilhas, que derrubou as muralhas de Jericó, o que vai ser de nós? Mas aquele povo já não estava com Deus verdadeiro, só estava ali com uma amuleto, só estava ali como apenas uma superstição, digamos assim, mas o seu coração já estava distante do Senhor. Essa palavra então foi confirmada, né, porque nós lemos nessa noite de Josué, onde no capítulo 14 vai falar que nós devemos servir o Senhor com sinceridade, nós devemos servir o Senhor com verdade. Então, sim, a palavra nos manda servir o Senhor com sinceridade, com verdade. Muitos estão servindo ao Senhor por brincadeira, muitos estão servindo ao Senhor com mentira, não está com o coração voltado para o Senhor. Mas então, nós que estamos aqui nessa noite, vamos aprender com a história dessa nação, porque naquela época nós estamos enfrentando
A mesma crise que aquela nação está enfrentando, nós hoje estamos enfrentando. Porque vamos dizer que eles estavam passando por uma dificuldade religiosa, eles estavam passando por dificuldade também no governo, eles também estavam passando por uma dificuldade financeira. Então, todas essas dificuldades nós estamos enfrentando. Agora, se nós imaginarmos aquele juiz, né, que ele fazia naquela época, ele estava fazendo um juiz parcial, que hoje, na atualidade, não está diferente. Vamos dizer que as leis hoje favorecem aquilo que tem mais, não aquilo que tem razão, mas aquilo que tem dinheiro, aquilo que tem status. Então, sabemos que hoje está da mesma forma. E se nós formos olhar para o lado religioso, como que está então a religião? Como que está então aqueles que pregam a palavra, aqueles que estavam fazendo como estavam fazendo o sacerdote ali? Será se por causa de ser alguém que tem ali um estado? Será que por causa de alguém que tem ali que está uma condição financeira? Será que está pregando como aqueles filhos de ali estavam pregando? Será que não está ministrando a palavra do Senhor como estava aqueles filhos de ali? A Bíblia vai dizer que aqueles filhos de ali estavam em adultério. A Bíblia vai dizer que aqueles filhos de ali não tinham nem temor para com Deus. Porque a Bíblia vai dizer que eles se deitavam com as mulheres quando vinha a porta da congregação. Agora imagina a situação daquela nação. O próprio sacerdote estava corrompendo. O próprio sacerdote estava destruindo a nação, já tinha destruído a fé de muitos, aonde a Bíblia vai dizer, por causa dessa situação, por causa das atitudes dos filhos de ali, muitos deixaram de servir o Senhor, muitos deixaram de contribuir com a obra do Senhor. Será que hoje não está diferente? Porque se nós olharmos para o mundo, vamos dizer que há muitas pessoas estão indo da casa do Senhor, falar, por que você saiu da casa do Senhor? Por que você não está mais servindo a Deus? Sabemos que isso é desculpa, porque nós não devemos olhar para o homem, mas devido o homem estar na frente, é claro que nós devemos olhar, nós devemos esperar em alguém, e vamos dizer, olha, eu saí porque o pastor tal fez isso, o pastor tal fez aquilo, então estava assim, nos dias de hoje estava como antigamente, muitas pessoas já não valorizavam mais a oferta que estava para o Senhor, porque o próprio sacerdote já não valorizava mais a oferta. A Bíblia vai dizer que quando as pessoas iam sacrificar o Senhor, quando levavam a sua oferta para o Senhor, antes de ser oferecido ao Senhor, o sacerdote, os filhos de Belial, Ofni e Finéias, tomavam aquela oferta. Ele pegava a oferta para si, onde era necessário primeiro oferecer para o Senhor, queimar a gordura primeiro, para depois o sacerdote pegar para si. Mas não, ele queria crua, ainda antes de ser queimada a gordura. Então eu entendo com isso, então, que os dias de hoje não está diferente. Às vezes nós olhamos, vamos dizer, muitas pessoas tirando aquilo que era a manutenção da igreja, aquilo que era para a ajuda dos irmãos da igreja, que está usando para si. Ele está, quem sabe, assim, vai descendo, está usando aquilo como recurso próprio. Então, há uma semelhança muito grande com aquela palavra, com aquela época, com aquela situação. Então, sabemos que, devido àquela situação, Deus então ordena para que esse juízo venha entrar naquela nação. Ele então vai falar: olha, esses meninos não vão permanecer na minha presença, eu vou fazer com que eles tenham fim na sua vida. Então, vamos dizer que ele vai para a batalha. Quando ele então vai para a batalha, ele leva a arca da aliança. Ele pensa: não, agora nós estamos seguros, porque a arca da aliança está aqui no nosso meio. Mas será, se nós não estamos como aqueles homens, como aquela nação, será que nós estamos pensando por que estamos na casa do Senhor? Porque pensamos que nós, mas eu estou indo na igreja, eu estou até lendo uma Bíblia, eu estou até cantando. Será que nós estamos pensando que por isso nós estamos garantidos? Será que por isso nós pensamos que nós somos salvos? Será que por isso uma pessoa batendo no peito e fala: olha, eu sigo a Cristo, eu congrego na igreja tal? Isso não significa nada se nós não entendermos o verdadeiro significado de adorar o Senhor. Isso não significa nada se nós compararmos, imaginar e lembrar, voltar no tempo, para meditar o que realmente significa para mim e para você servir ao Senhor. O que é realmente adorar o Senhor? Será que somente chegar aqui e cantar? Não, o mundo também canta. Se nós for olhar então para a situação, vamos dizer que o mundo também canta, o mundo também faz esse mesmo movimento, que o mundo faz, a igreja também está fazendo. Porque aqui vamos dizer que aqueles homens, quando a árvore chega, eles começam a se jubilarem. Ele começa então a pensar: não, vamos falar de adoração, porque isso não é adoração. Mas para eles sim era uma adoração.
Para eles estavam adorando ao Senhor. E a Bíblia diz então que a terra estremeceu. Então, como foi o entusiasmo daquelas pessoas? Como foi então a sua alegria depois de estar ali a arca? Mas a alegria que estava somente passageira, a alegria não estava voltando no seu coração, a alegria estava apenas pelo livramento, mas não estava voltado realmente para Deus. Então, que Deus nessa noite está nos ensinando com essa palavra. Como que está então nosso coração para o Senhor? Como que está a nossa oração? Será que nós estamos adorando apenas com o nosso lábio, com nossa boca? Porque a Bíblia diz no livro de Isaías, esse povo está me adorando somente com os seus lábios, mas o coração, que é o principal, está longe de mim. Então, nessa noite o Senhor vai nos dar essa palavra de correção, essa palavra que nós paramos para meditar e examinar nós mesmos. Porque quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, o Senhor me fez retornar ao tempo, o Senhor me fez lembrar alguns anos quando eu aceitei Jesus. Como que está então a minha caminhada? Como que está a sua caminhada quando você tem aceitado a Cristo? Será que você tem progredido? Ou será que você tem regredido? Porque o certo é nós prosseguir, porque a Bíblia diz conhecer o Senhor e prosseguimos em conhecer. Nós vamos dizer então que a igreja na face da terra, nós aqui, e todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, se nós olharmos, vamos dizer que a igreja ela está voltando para trás, ela não está progredindo, ela está se distanciando do Senhor. Porque vamos dizer que há muito tempo, com muitas belezas, quando até foi pregado aqui na escola dominical, que hoje a igreja tem ouro, tem prata, mas não tem a autoridade do Senhor. A igreja está rica financeiramente, mas está pobre, miserável, sem a presença do Senhor. Quando o Senhor vai falar ali para aquela igreja que está na Ásia, aonde muitos batiam no peito e falavam que estava rico, Senhor, você é um pobre, miserável, nu, compre de mim vestes novos, compre de mim colírio para os seus olhos para que você veja. Então Deus nessa noite está falando para nós precisamos retornar, nós precisamos lembrar aonde nós caímos, aonde nós retrocedemos. Glória a Deus. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Porque se nós pararmos para imaginar, vamos lembrar da igreja antigamente, aonde as pessoas entravam na casa do Senhor e falavam, Senhor, eu preciso de uma transformação. As pessoas choravam diante do Senhor. E hoje, já chorar já não serve mais, chorar é feio, chorar diante do Senhor. Mas o que vale? Chorar diante do Senhor ou chorar diante da eternidade sem Cristo? Será o que vale mais? Nós se humilharmos aqui, ou se naquele grande dia nós chorarmos e ao nosso choro já não tem mais alguém que socorre, já não tem mais alguém que olha para nós, isso que as suas mãos. Então é necessário nós pararmos, é necessário nós examinar nós mesmos. É necessário nesse momento refletirmos. Aleluia. Nós somos a luz do mundo, nós somos a sal da terra. Mas hoje muitos estão prezando por status, muitos estão prezando por, sabe, glamour terrestre, estão deixando de pregar a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento, a palavra de transformação. Está com aqueles homens, como o sacerdote Eli. Quantos pastores estão dessa maneira? Quantos obreiros estão dessa maneira? Quantos irmãos estão dessa maneira? Quantos filhos missionários estão dessa maneira? Não estão pregando a palavra de transformação. A palavra é necessária nós arrependermos, é necessário nós humilhar a Deus, é necessário nós tomar sobre nós a nossa cruz a cada dia, renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo. Mas se nós pregarmos isso, não tem glamour, não tem status. Se nós pregarmos isso, a mídia não vamos dizer que nós somos cafona, nós somos. Não, mas evoluiu, nós já estamos no século XXI. Nós já estamos, as coisas estão diferentes. Não, as coisas não estão diferentes. O homem está querendo que seja diferente. Vamos dizer que está querendo fabricar a nova Bíblia, está querendo reescrever a nova Bíblia. Para quê? Para nós não mudarmos. Para que o pecador não venha se arrepender. Não, você está pecando, mas continua no pecado. Você está pecando, mas continua. O importante é você estar na casa do Senhor. O importante é você ir para a igreja. Mas se
Isso não é verdade, isso é mentira de Satanás. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios, 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias se levantaria falsos mestres, se levantaria homens amantes de si mesmos, mais amantes dos desejos deste mundo do que amantes de Deus. Haveria tempos trabalhosos, por quê? Porque as pessoas já não querem mais pregar a palavra de transformação, não querem mais pregar a palavra de vida eterna, e nós não encontramos o céu de qualquer maneira, nós não encontramos o céu somente porque nós estamos aqui, não. Se nós não procurarmos uma transformação, nós não vamos encontrar com o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então aquele sacerdote abriu mão da palavra do Senhor, aquele sacerdote abriu mão de pregar a palavra de vida eterna, a palavra de transformação. Agora imagine, diante da batalha, o exército é derrotado, a glória do Senhor é tomada, a arca da aliança é tomada. Agora, se antes ele já não pregava a palavra, se antes ele já não ensinava o povo a obedecer a palavra do Senhor, agora imagina agora sem a arca da aliança. Porque a arca da aliança indo embora foi embora a palavra, foi embora o ensinamento, foi embora a comunhão do Espírito Santo, foi embora a presença de Deus. Então, o que será da igreja sem a presença de Deus? O que será de mim e você que ministramos a palavra do Senhor sem o Espírito Santo? O que nós vamos transmitir para o povo? O que alimento nós vamos dar para o povo se nós não temos mais a presença do Senhor? Se nós não temos mais a presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Porque então aquela nação ele fica desamparada e acabou. Foi-se a glória de Israel. E será essa glória, a presença que representa a presença de Deus. Hoje, a arca da aliança é eu e você. A arca da aliança é um componente aonde a presença do Senhor habitava. E hoje, aonde a glória do Senhor habita? Não é um cajado de madeira revestido de ouro, não é em algo que nós possamos palpar, mas é dentro do nosso coração, porque a Bíblia vai dizer, ali no dia de Pentecostes, quando o Senhor envia o Espírito Santo, fala: olha, o Espírito Santo vai ficar com vocês até a consumação do século. Ou seja, nós somos a arca da aliança. Nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor no nosso coração. Mas então, se nós deixarmos essa glória sair, se nós então deixarmos a presença de Deus sair da nossa vida, o que nós vamos pregar? Que palavra é essa que nós vamos levar para o povo? Porque hoje, se nós tivermos a presença, nós temos aquilo que aqueles homens que estavam ali entrando no templo para orar, nós temos o que ele tinha, porque ele vai falar: olha, por aquele homem para corpo de nascença, estenda as suas mãos para ele, esperando uma esmola. Ele fala: olha, eu não tenho dinheiro e também não tenho prata, mas o que eu tenho, isso que eu levanto-te e anda. Então, se nós perder essa presença, o que nós vamos dizer? Como foi falado até mesmo na escola dominical: eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não tenho levanta-te e anda. Eu não tenho ouro, ou seja, eu tenho ouro, mas eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não tenho palavra de esperança. Eu tenho ouro, eu tenho prata, mas eu não tenho palavra de vida eterna, de esperança. Então nós precisamos ter, ainda que nós não temos ouro, não temos prata, mas essa presença não pode sair da nossa vida. Então vamos fazer isso, igreja, vamos clamar. Se nós sentimos nessa noite que a presença de Deus já tem distanciado na nossa vida, porque hoje, quando estava meditando essa palavra, o Senhor me fez lembrar como quando eu converti, como que era a minha adoração, como que era a minha persistência diante do Senhor. Às vezes o tempo vai passando, nós vamos nos acostumando, vamos fazendo como Uza fez. A Bíblia vai dizer que após a arca da aliança ser tomada, após os filisteus levar a arca presa, ele devolve a arca, e por circunstância da vida, a arca vai entrar na casa de Abinadab, e vai dizer que ali permanece por 20 anos, mas nada aconteceu. Por quê? Porque ele estava apenas uma arca estar aqui, apenas a presença de Deus, o símbolo da presença de Deus estar aqui. Nós vamos dizer para a arca, então vai para a casa de Obed-Edom,
Apenas 3 meses, algo sobrenatural acontece. Apenas quando passa 3 meses, né, a vida daquele homem mudou. E quando então a arca, o rei Davi vai levar a arca para Jerusalém, ele fala: não, eu não posso mais viver aqui sem a presença do Senhor. Eu não posso mais viver longe da presença de Deus. Então, que nós possamos nessa noite parar e imaginar o que está o nosso coração. Será que ainda nós estamos com alegria, né, na comunhão do Espírito Santo na nossa vida? Será que nós ainda almejamos encontrar com o Senhor na eternidade? Será que nós não estamos alejando, né, os milagres acontecer através da nossa vida? Será que nós estamos alejando os dons espirituais? Será que nós estamos fazendo campanha para que o Senhor venha nos dar um discernimento, porque isso é necessário para a igreja? Será que nós que somos batizados, será que nós estamos fazendo campanha para que o Senhor venha nos dar o privilégio de falar em novas línguas? Mas às vezes não. Às vezes nós não fazemos mais isso. Às vezes nós fazemos campanha para conquistar um carro, não que isso é pecado. Às vezes nós fazemos campanha para conquistar todas as coisas, mas não fazemos campanha para encontrar, sentir o sobrenatural do Senhor na nossa vida. Então essa palavra do Senhor que deixar para nós essa noite, vamos estar buscando o Senhor. Se nós sentimos que a glória do Senhor já está saindo da nossa vida, não vamos deixar, não vamos conformar com este mundo. A Bíblia diz que nós não devemos conformar com este mundo, mas vamos transformar pelo entendimento, pelo vosso entendimento, né? A renovação do vosso entendimento. Qual é a renovação é essa? É saber que a cada dia que passa, nós somos dependentes mais ainda do Senhor. É saber que em cada momento que se passa, nós dependemos da presença do Senhor na nossa vida. Porque imagina hoje, há muitas igrejas já não tem mais a presença do Senhor. E a igreja que eu falo não é esse templo, não é essas 4 paredes. A presença do Senhor tem saído, não é do templo, não é do altar. O Senhor tem saído de dentro do nosso coração. Ele tem saído de dentro de nós. E às vezes nós não damos importância para isso, nós não paramos para meditarmos nisso. E é algo tão sério. Agora vamos imaginar o que será na igreja sem a presença do Senhor. O que será de mim e de você diante da circunstância dessa vida sem a presença do Espírito Santo? Sem a graça do Senhor, nós não vamos entender a palavra. Porque se a presença do Senhor não está mais conosco, nós não temos mais entendimento da palavra, nós não temos mais esperança, nós não temos mais alegria. Então não vamos deixar que essa arca venha sair da nossa vida. O aniversário, ele está vindo conhecer, ele está lutando ao nosso redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O Senhor também vai falar em Apocalipse, é para que nós devemos ter cuidado, que nós venhamos vigiar, para que ninguém venha roubar a nossa coroa. E a nossa coroa é isso, é a presença do Senhor, é o aniversário que ativa a nossa vida. Porque ele vem com discurso, né, de evolução, ele vem com discurso de renovação. Mas nós estamos avançados, nós já estamos nos dias tecnológicos. Então não precisa mais chorar diante do Senhor, não precisa mais chorar, não precisa mais você ficar ali de joelho, clamando ao Senhor por misericórdia, não precisa mais disso. Mas eu falo que é necessário nós humilhar, porque o Senhor vai falar nas suas mãos, capítulo 7, quando o Senhor aparece para o seu irmão, o Senhor vai dar um conselho para ele. Olha, seu irmão, se eu cerrar os céus, se enviar peste sobre a terra, se não há mais chuva sobre a terra, mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se converter os seus maus caminhos, então eu não tenho os céus, essa terra para os seus pecados. Essa palavra não foi para antigamente, essa palavra não é somente para o tempo da lei, não, mas tudo que acontece na palavra do Senhor, com a nação de Israel, o Senhor está provando para a igreja. Tudo que aconteceu com a nação de Israel, o Senhor estava falando, levando para a gente hoje, para a igreja do Senhor. Então, o Senhor vai falar para nós nessa noite, se eu cerrar o céu, muitas coisas já têm acontecido, se enviar peste sobre a terra, como já tem acontecido muitas pestes sobre essa terra, se eu enviar a fome já em vários lugares, mas se eu e você clamarmos pela misericórdia do Senhor, a Bíblia nos garante que Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar nossos pecados, Ele vai sarar nossa terra, essa terra o Senhor pensará no nosso coração. A terra que o Senhor pensará é o meu e o seu coração, porque uma vez o nosso coração está distante do Senhor. A Bíblia vai dizer que o nosso coração é a saída, é da vida ou da morte. O nosso coração prossegue a vida ou prossegue a morte.
o nosso coração consegue vida, o nosso coração consegue esperança. Então, nessa noite, o Senhor quer trazer esperança para o seu coração. Se quem sabe, por acaso, tem pessoal, o seu coração está enfermo, eu quero te convidar, clama pela misericórdia do Senhor nessa noite. Faça como o Senhor fez a receita que o Senhor tem dado. Só basta então nós seguirmos, só basta então nós humilharmos diante do Senhor e falar: olha, realmente eu sou um pecador, realmente eu preciso da graça do Senhor, realmente eu preciso que o Senhor me perdoa, porque há uma grande diferença do pecador para o pecado. Há uma grande diferença daqueles que vivem no pecado com aquele que é pecador, porque eu peco continuamente, porque eu sou falho, mas eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo está pronto para me perdoar. E quando o Senhor fala, se nós confessarmos as nossas culpas, as nossas defeitos, as nossas falhas diante do Senhor, Ele está pronto para nos perdoar. Mas às vezes nós, conformando com a glória do seu instante, nós conformamos sem a arca da aliança da nossa vida, sem a aliança fala do novo, da nossa aliança que o Senhor tem feito por nós. A aliança fala do que o Senhor tem feito no Calvário por nós, então foi a nova aliança. Mas às vezes nós conformamos com ela distante de nós, que sabe com ela quebrada, com ela que sabe danificada, pois o Senhor quer que nós venhamos purificar o nosso coração. O Senhor quer que, quem sabe, se a nossa aliança está de ser, Ele quer que venha refazer nessa noite. E como então que nós possamos refazer a nossa aliança? É entregar sua vida para Cristo, é confessar que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não pode nada, que você é dependente dEle, que você necessita da graça do Senhor e do seu perdão. Vamos fazer ali como fez o profeta Jeremias, ali nas suas levantações, ele vem sentar ali no pó, ele vem aclamar com misericórdia, ele reconhece que somente através da misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Mas às vezes nós batemos no peito e falamos: ah, mas eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejum. Fazemos como publicano, fazemos como fariseus, fazemos ali para aparecer: ah, mas eu estou jejuando todos os dias de semana, eu estou dando dízimo, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo campanha. Isso não adianta nada se nós não colocarmos nosso coração diante do Senhor. Isso não adianta nada se nós não fazemos e estamos aqui para aparecer. Então nós queremos que nós voltamos o nosso coração para o Senhor. O Senhor quer, através dessa palavra, nos orientar: olha, é tempo de recomeço, é tempo de buscar novamente. Se agora tem saída, se agora já tem afastado, se a presença de Deus já tem saído desse tempo, é tempo de nós reconhecer que somos precisamos da glória do Senhor na nossa vida. É tempo de nós nos humilharmos diante do Senhor e falar: Senhor, crie um coração puro, renova o espírito reto. É necessário nós pedir ao Senhor: Senhor, torna a dar minha alegria da salvação, porque o salmista Davi, quando ele não se embaraçou com essas coisas deste mundo, quando ele se embaraçou com o pecado deste mundo, ele então ele para, ele começa então a examinar a si mesmo, ele começa então a falar: Senhor, torna a dar minha alegria da salvação. Porque às vezes nós deixamos de sentir a alegria da salvação. Quando nós então deixamos de sentir, quais são os sinais então que nós não temos mais a alegria da salvação? É quando nós não reconhecemos o erro, é quando então nós machucamos o nosso irmão e não temos a capacidade de dizer para ele: irmão, me perdoa, eu preciso, eu te ofendi. Então isso é perder a alegria da salvação. É quando nós não temos mais o temor do Senhor na nossa vida. É quando então nós, até servir a ceia, nós participamos de qualquer maneira. Essa qualquer maneira que eu falo é a maneira de nós participarmos sem realmente parar para entender o que representa a ceia para nós, o que representa o pão, o que representa o vinho. Porque às vezes nós fazemos por ritual, fazemos por costume, né? Mas o Senhor então quer nessa noite que nós voltamos para de onde nós caímos, de onde nós então saímos da direção, vamos novamente reprogramar o caminho. É necessário nós então recomeçar, vamos recomeçar. Se é necessário então nós voltarmos, mudar de direção, vamos mudar de direção. Mas o que o Senhor quer é que naquele grande dia nós não venhamos ser enganados, porque muitas pessoas vão chegar diante do Senhor e vai ser receber uma palavra ali que ele não queria ouvir. Ele vai falar: olha, a palavra de mim, maldito, vós praticais iniquidade. Mas ele fala: mas Senhor,
mas em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônio, mas ele já não estava mais importando com a presença do Senhor, já não estava importando mais com a arca do seu ouvido, com a arca do Senhor, com os mandamentos que está escrito nele, porque quando a arca da aliança está conosco, quando a arca do Senhor está conosco, o nosso coração tem a palavra de esperança, o nosso coração tem a palavra de arrependimento, nosso coração tem o manual do Senhor. Quando nós não erramos, nós sabemos que somos necessários para pedir perdão. Quando então nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, nós sabemos que nós se humilharmos diante do Senhor, Ele vai nos perdoar. Então eu quero deixar essa palavra nessa noite para a nossa meditação. Amém. A cada um que está aqui, não pense Glória a Deus. aqui está, mas esse irmão está falando direto, está falando porque eu estou fazendo isso, estou falando porque não. O Senhor primeiro, antes de falar com a igreja, o Senhor já tinha falado comigo, porque nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Primeiro nós devemos orar, primeiro nós devemos ler o texto, nós devemos orar, pedir para que o Senhor venha realmente confirmar isso. O Senhor vai então ministrar a palavra no nosso coração. Quem sabe a ministração que Ele ministra no meu coração não é a mesma ministração que eu venho trazer para a igreja, mas o Senhor já tem falado conosco, Ele ministra em nosso coração da maneira que nós precisamos de ouvir. Então nós precisamos, de entender a palavra do Senhor. O Senhor então ministrou no meu coração que eu preciso, falar a palavra verdadeira. O Senhor ministrou no meu coração que o sacerdote, o levita, aqueles que fazem a obra do Senhor, precisa, pregar a palavra com fidelidade, precisa pregar a palavra como ela é. Porque muitos vão ali acrescentar, muitos vão tirar. E a palavra do Senhor vai falar que aquele que tirar ou acrescentar, tira essa palavra, não vai herdar o reino dos céus. Então nós ministramos a palavra do Senhor, precisamos pregar a palavra como ela é, ainda que seja de correção, ainda que seja que seja uma palavra que não vamos receber depois da hora, mas sua palavra foi boa, nossa, vai parar bem, ainda que não vamos receber, mas quem sabe nós possamos falar, olha, você estava falando direto para mim, eu não gostei da sua palavra. Mas se você hoje então está ouvindo essa palavra, vamos ter esta lendo aqui, 1 Crônicas, capítulo 3, não, 2 Timóteo, capítulo 3. Se alguém encontrar, primeiro que eu, por gentileza, leia o versículo 8, se não me engano. 2 Timóteo, capítulo 8, não, capítulo 3, confirmo com esse versículo 8. As perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia. É isso? Não. Timóteo 3, versículo 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo os homens corruptos de entendimento, reprovados da fé. A palavra vai falar de homens que não aceitam a correção do Senhor. A palavra está falando aqui de homens que são amantes de si mesmos, que não aceitam ser corrigidos pelo Senhor. Então o Senhor vai falar, olha, como aqueles homens resistiram a Moisés, quando Moisés queria passar a palavra do conselho para eles, não aceitaram, eles se rebelaram contra Moisés. Assim também nos dias de hoje, quando nós não pregamos a palavra, muitos vão resistir, mas a função e a missão é nossa. Não vamos fazer como o sacerdote ele fez. Mas para mim ganhar meu irmão, para mim ficar de pouco meu irmão, eu não vou falar para que ele venha se arrepender. Para que eu venha ficar amigo daquela pessoa, eu não venho falar para ele, é necessário mudar de vida. Não vamos fazer como João Batista fez, é necessário você abandonar a esposa do seu irmão. Eu não vou fazer como João Batista fez. Eu não vou pregar essa palavra que confronta o pecado, essa palavra que fala, olha, se você pregar em adultério, você não vai arrebentar o reino do céu. Eu não vou pregar se você não está amaziado, que sabe, fala formicando, não é formicando, que sabe é amigável, e não consegue. Por que não consegue? Por que não coloca a vida diante do Senhor? Fala, não, você não precisa mais disso, você pode continuar do jeito que está, você pode continuar pregando, você pode continuar fazendo a obra do Senhor. Não. Assim o sacerdote também fez, e assim ele pagou o preço com a sua vida e com a vida dos seus filhos. Então é necessário nós voltarmos para a palavra do Senhor. É necessário nós entendermos que aquilo que é pecado no Velho Testamento continua sendo pecado hoje. O que era pecado para no tempo dos apóstolos é pecado ainda nos dias de hoje.
nós mesmos. Como que está a nossa vida diante do Senhor? Se o Senhor então hoje nos chamar, o que vocês têm preparado para Ele? Será que vocês têm então preparado boas obras? Será que vocês têm preparado um coração puro, um coração generoso, um coração perdoador, um coração temente a Deus? Ou será que você tem um coração soberbo, um coração que fala não precisa de ninguém? Se pisar no meu galo, pise de volta. Se me ofendeu, ou ofende de novo. Se fez isso comigo, eu faço pior ainda. Qual é a face que você está mostrando? Porque Jesus fala, se diferir uma face, oferece a outra. E essa face não é se alguém bater no meu rosto na direita, eu vou não bate também aqui do meu lado esquerdo, não. Quando o Senhor fala, se diferir uma face, no lado oferece o outro, vai falar, vou mostrar o lado de Cristo. Você bateu na face humana, mas agora eu vou mostrar a face de Cristo. A face de Cristo é o perdão, a face de Cristo é misericórdia, a face de Cristo eu vou orar por você, a face de Cristo eu oro por você, porque Deus tem misericórdia da sua vida. Então isso é oferecer a outra face. Então que nós possamos meditar nessa palavra, vamos guardar ela no nosso coração, não vamos deixar que a presença do Senhor venha sair da nossa vida, não vamos deixar que, assim como foi com aquela nação, a arca da aliança foi tomada, a arca da aliança foi levada cativa, porque o povo não aceitaram a presença do Senhor mais na sua vida, porque Deus já sabia que aquele povo, aquele mesmo povo que estava naquele momento, sob o governo de Cristo, sob o governo de Deus, um dia ele iria falar, olha, eu já não quero mais ser governado pelo Senhor, eu não quero mais ser governado por Deus, eu quero ser igual às outras nações. Ou seja, a igreja está dessa maneira, está falando, eu não quero mais ser diferente do mundo, vou estar fazendo essa estratégia para trazer o mundo, para trazer aquele que está no mundo para a igreja, mas em vez disso está trazendo o mundo para dentro da igreja. Nós não vamos fazer dessa maneira, nós vamos fazer como Cristo fez, vamos lançar a rede ao mar, vamos recolher os seus peixes do mundo para a igreja, mas uma palavra de vida eterna, uma palavra de transformação, uma palavra que fala, se você aceitar Jesus, eu não te prometo que você vai ter bens materiais nessa terra, Deus pode até te dar, mas eu não vou te prometer isso, mas o que eu vou te prometer, se você entregar sua vida para Cristo, se você for fiel até o fim, você vai ser salvo. Eu vou te prometer uma coisa, se você não abandonar Cristo, se você confessar Ele e continuar servindo a Ele com alegria, naquele grande dia o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, você vai estar nessa terra. Se você não passar por enfermidade, se você passar por perseguição, naquele grande dia, você não vai mais ter perseguição. Naquele grande dia você não vai ter mais dor, não vai sentir mais tristeza, não vai sentir mais angústia, porque o próprio Deus vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima. Deus vai ser o nosso consolo naquele grande dia. Vai falar para nós, olha, vale a pena você perseverar, vale a pena você continuar, porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmos 126, que aquele que leva por seu olho semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus olhos. Ou seja, aquele que não desistir da caminhada, vai ter a recompensa do nosso Cristo. Então essa palavra eu quero deixar para nós nessa noite, e quero estar fazendo aqui um convite. Se você ainda não serve o Senhor, se você quem sabe está afastado do Senhor e quer fazer um conselho, quer fazer uma aliança com o Senhor, quer falar, Senhor, a arca tem saído da minha vida, a presença de Deus tem saído da minha vida, mas eu quero que o Senhor coloque ela novamente sobre mim, coloque a presença novamente sobre a minha vida, faz em mim para que eu possa sentir novamente o gozo do Espírito Santo, para que eu possa sentir novamente o desejo de estar te adorando, o desejo de adorar o Senhor. Para finalizar, eu quero estar falando aqui, olha, aquele povo, aquela nação, aquele sacerdócio, ele não tinha mais nenhuma reverência com o Senhor, ele não tinha mais nenhuma reverência no templo. Agora, se nós olharmos para nós, para os dias de hoje, a igreja, como que está a igreja? Será que a igreja está reverenciando aquele que é o Criador dos céus e da terra? Porque quando você está ali, quando você está, alguém está pensando na palavra, você está com o seu pensamento encurvado, meditando no Senhor, você não está reverenciando a mim, mas você está reverenciando aquele que é dono da palavra. Você está reverenciando aquele que está, de quem eu estou falando nessa noite. Mas às vezes, quando nós estamos pregando, quando nós estamos orando, muitas pessoas que
sabe, se levanta, começa a conversar, conversa com o seu irmão, puxa a cadeira, faz tantas coisas, conversa as coisas que não tem nada a ver com o culto. Então o Senhor nessa noite está nos dando a receita. Se você agora errar, você está ciente do que você está errado. Se você não continuar no erro, Deus está nos dando a correção nessa noite. Olha, na hora do culto é necessário nós ter reverência. Na hora do culto é necessário nós então curvar o nosso joelho diante do Senhor e pedir a misericórdia. Na hora do louvor é necessário nós adorar o Senhor, não porque alguém está mandando, pedindo, não porque o pastor está pedindo para ler a palavra, então eu vou ler, a irmã está pedindo para apresentar, então eu vou cantar, não. Mas nós vamos adorar o Senhor porque nós não somos merecedores, mas a graça dele. Então nós vamos estar para o Senhor. Aqui estou para agradecer a ti da minha vida. Aqui estou para agradecer ao Senhor como esse louvor nós estamos apresentando aqui, um agradecimento a ti, gratidão a ti, porque o Senhor tem que resgatar o nosso pecado, porque o Senhor tem que tirar das garras de Satanás, porque lá eu não tinha escolha. Lá eu servia a Satanás, eu prostituía porque eu era escravo do pecado. Eu quem sabe até me drogava porque eu era escravo daquilo. Mas diante do Senhor não, eu adoro Ele porque eu sou grato por Ele. Eu sou grato pelo sacrifício que Ele pagou por mim naquele trabalho. Eu sou grato pelo sangue que Ele derramado por mim naquele madeiro que Ele foi crucificado. Eu sou grato a Deus porque quando Ele não morreu de braços cruzados, mas Ele morreu de braços estendidos, para que todos aqueles que vai nele jamais entrarem lá fora. Então, quando nós entramos na casa do Senhor, vamos então refletir como que está sendo o nosso culto, como que está sendo a nossa oração, como que está sendo o nosso louvor para Deus. Porque às vezes nós entramos no templo e saímos e falamos, ainda falamos, olha, mas o pastor hoje foi frio, o irmão hoje não cantou nada, a irmã hoje não falou nada, falou uma palavra sem graça. Por quê? Porque o nosso coração não está voltado para o Senhor. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Então, se você não está na presença do Senhor e tem saído daqui vazio, você tem saído daqui com a mesma tristeza que você tem entrado, você tem saído e vai sair com ela, alguma coisa está errada. É necessário então refletir, é necessário então nós pensar o que está faltando, o que está então precisando fazer para que eu possa sair daqui, não sentir mais aquele vazio, não sentir mais aquela tristeza, porque quando Ana estava triste, quando Ana estava se prostrando diante do Senhor, o sacerdote ali fala para ela, mulher, até quando você vai estar embriagada, até quando você vai estar cheio de vinho? Ela fala, olha, eu não estou embriagada, mas eu estou aqui derramando a minha angústia diante do Senhor, eu estou aqui de amargura de alma clamando ao Senhor, e a palavra então fala que ele não libera a palavra de bênção para ela. E a partir do momento a Bíblia vai dizer que ela se alegra, ela come pão e volta para sua casa alegre. A tristeza dela desaparece. Então, se você tem entrado no templo e tem voltado mais triste que você tem entrado, alguma coisa está errada. Você precisa então refletir. Você precisa então pedir ao Senhor para que venha alegrar o seu coração. Você precisa pedir ao Senhor para que venha entrar no seu coração e fazer uma coisa nova. Então, essa palavra eu quero deixar para nós. Todas essas então, que nós entrar no templo. Quem oferta o louvor para Deus são eu e você. Quem faz o culto para Deus não é ele que vai movimentar os altos natural para que nós possamos sentir, não. É nós que vamos rasgar o coração do Senhor, para que depois que nós rasgarmos o coração do Senhor, a sua infinita graça, e seja as suas mãos, nos enche da tua graça, da sua presença. Aleluia, Espírito Santo. Então, nós estamos convidando os irmãos para o posto dos pés. Vamos estar orando.